Bom dia, hora 7. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é um dia bem especial também. Olha só, nosso convidado já chegou. Super pontual. Oi, Rômeu, bom dia. Cristine, seja bem-vinda. Olá. Bom dia, Isabela. Bom dia, Bom tudo dia, bem, pessoal que está pastor? acompanhando a gente. Tudo bem? Gente, esse é o nosso ilustre convidado para hoje. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho do capítulo 57, né? Ele se Isso. chama A Árdua Obra da Reforma. E realmente foi árdua, né? Eu vou fazer oração, daí eu passo a palavra para você, tá bom? Tá joia. Certo. Grandioso Deus, obrigado, Pai, pela alegria de estarmos aqui, pela alegria de iniciarmos amanhã, já podendo conversar sobre o Senhor, a teu respeito, aprendendo de ti e aquilo que o Senhor deixou para nós. Pedimos a tua bênção sobre todos os que estão aqui, sobre as pessoas que vão assistir essa live depois, que possa verdadeiramente tocar o coração das pessoas e cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus Cristo que fazemos essa oração. Amém. Amém. Pastor Denison, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Em primeiro lugar, eu preciso parabenizar, viu? Toda essa equipe aí que se empenha em organizar todas as manhãs. Vocês já cumpriram uma maratona já há um bom tempo aí, né? Quantos livros vocês já leram já? Já Sim, discutiram e nossa, conversaram há muito tempo. muitos. E realmente a equipe é muito bem organizada, o pessoal faz tudo tão perfeitinho. É muito legal o projeto. E por isso, meus parabéns, viu? Meus parabéns para toda a equipe aí, que realmente isso é muito importante. Isso fortalece a gente, né? Fortalece todo mundo Sim. que acompanha aí, isso é muito bom. Não, E esse obrigada. livro que nada. Esse livro que nós estamos aqui estudando agora é um dos livros mais incríveis da lista, né, daqueles livros fantásticos que Ellen White escreveu, de conselhos e tudo mais. Inclusive, esse capítulo a gente tem que ler com muita oração, tendo a certeza de que o Espírito Santo está conduzindo, porque é muito fácil ir para dois extremos, se não estiver com o coração certo ao ler esse capítulo. Alguns podem, ao invés de fazer aquilo que Deus deseja, reformar de uma forma destrutiva. Sim. Ao invés de aproximar as pessoas daquilo que Deus deseja, se alguém estiver com um coração equivocado ou, digamos assim, egoísta demais, pensando muito do seu jeito de fazer as coisas, pode ser que provoque um desastre. E tem o outro extremo. Aqueles que com medo de fazer o que precisa ser feito, se esconde. E fica ali meio, não, o Espírito Santo vai dizer o que é para fazer e tal. Por isso é necessário muito mesmo estudar esse capítulo sob a direção do Espírito Santo. Eu não sei se Verdade. você, ou alguém que está acompanhando a gente aqui pelo chat, quiser responder ou comentar, né? O perigo desses dois extremos. Quando a gente é ferino demais, é duro demais porque o coração é egoísta e não porque está fazendo por amor, a gente machuca e destrói as pessoas. Você já viu alguém agindo assim? Se você já agiu assim, você Sim, sabe sabe o as impacto disso. consequências disso, né? Uhum. Exatamente. E enrolar demais para fazer as coisas, procrastinar para fazer o que precisa ser feito é outro extremo. Às vezes, problemas que poderiam ter sido resolvidos de maneira rápida acabam se arrastando por anos numa comunidade, na família, na igreja, justamente por isso, por não fazer o que precisa ser feito na hora certa. Sim. Tem algumas lições, obviamente, tem muitas lições aqui práticas para o nosso dia a dia nesse capítulo, né? Uma delas, que para mim é bem evidente, logo no início a gente percebe isso, né? A ausência de um líder deixa o povo perdido. Nossa, o povo Isso, realmente. A gente achava que o povo já tinha, né, se ajeitado. Neemias saiu por um tempinho e tudo pois é, de desandou. repente até Neemias, né? De repente até Neemias, poxa, conseguimos concluir. Gente, tudo certo, agora vocês vão Realmente dá um seguir. suspiro e é como se nada E o, tivesse acontecido, né?
Exatamente. E o resultado disso é muito grave. Isso fica uma lição para nós. Por melhor que tenha sido o trabalho de Neemias, será que não faltou alguém para ocupar o lugar dele? Será que não faltou alguém para ele preparar o terreno para poder dizer, olha, eu preciso de um líder para quando eu tiver que sair? A gente não é eterno. Quem está em posição de liderança sabe disso. Nós não somos eternos. E na hora que mais precisarem da gente, é a hora que vão precisar de uma outra pessoa para conduzir. É, é bom a gente entender que não se trata de um esquema político, de manter o meu clã, de manter a minha turma no poder. Gente, não tem que ver com isso. Tem que ver com manter os ideais de Deus. Até porque líder não é aquele que obriga todo mundo a fazer aquilo que ele quer. É aquele que inspira a fazer aquilo que Uhum. precisa ser feito. E quando a gente tem uma liderança forte que consegue construir o futuro, os próximos líderes, esse tipo de coisa não acontece. Acho que essa primeira lição evidente é no primeiro parágrafo que a gente tem aqui no livro, né? A Sim. expressão que ela usa, durante a sua ausência de Jerusalém, surgiram alguns males que ameaçavam perverter a nação inteira. E ela depois menciona, né, os 3 males básicos que quase destruíram a nação. E, na verdade, acabaram provocando aí um cisma, uma briga ali entre eles, que gerou, no futuro, a gente depois encontra ali Jesus com a mulher samaritana, fruto, aquela, aquela briga entre judeus e samaritanos, fruto justamente das atitudes daqueles que ficaram no lugar de Neemias nesse período, né? É engraçado a É, gente perceber que sempre vai ter uma liderança, né? Se não for uma sim. liderança boa, não vai ser uma liderança ruim. No momento que Neemias se afastou, Eliasibe tomou ali a liderança e acabou conduzindo o comportamento do povo. Então, melhor que seja uma liderança boa, né? Melhor que Com sempre tem certeza. alguém para conduzir o povo. Tanto é que mais na frente no livro Ellen White fala, né? O mundo precisa de Esdras e Neemias para poder conseguir Uhum. liderar. Exatamente isso. Interessante que ele exibe o que ele faz. E o que é até triste, quando você lê todo o livro de Neemias, você percebe, ele se torna aliado daqueles que foram os maiores perseguidores, os Sim. que mais desanimaram a reconstrução do templo, os que mais perseguiram. É, e assim, foram 3 coisas básicas, bem complicadas que eles fizeram. A primeira tem que ver com o desrespeito com aquilo que é sagrado. Puseram os maiores inimigos num lugar sagrado, no templo. Dízimos e ofertas é mais do que dinheiro. Representa o reconhecimento de quem é o Deus. Quem é o Deus daquela nação. E quando eles colocam o Tobias, se me falha a memória, isso mesmo, Tobias, né, Tobias. no quarto, no aposento que representava, nós confiamos em Deus. É Ele quem nos dá o sustento e nós só o devolvemos nossa confiança, que era um conceito diferente dos pagãos, né? Os pagãos, eles tinham o conceito de que eu tenho que dar para os deuses e os deuses vão nos devolver naquilo que a gente precisa, Aham. né? Aí eles davam lá as oferendas para ter chuva, ter fartura e tudo mais. O conceito de Deus era diferente. E eles então permitem que os conceitos pagãos voltem a entrar no templo. Dar um lugar para Tobias no templo era mais do que uma traição de dar atenção a um perseguidor. É muito mais do que isso. É virar as costas ao conceito. Deus quem cuida da gente. Deus é o nosso provedor. Nós confiamos em Deus. Quando eles fizeram isso, colocaram Tobias naquele aposento, eles destruíram perante as pessoas ao redor, perante os povos ao redor, a imagem e o conceito. E é Deus que cuida da gente. Uhum. A segunda coisa cruel que eles fizeram, digamos assim, ou que complicou bastante o cenário, foi o ato de unirem-se aos povos pagãos através do casamento. É complicado falar desse assunto hoje, que logo gira a ideia de preconceito, outra expressão que usa bastante, que é você colocar as pessoas de lado, enfim. Um tema Independente, sensível. é um tema sensível,
Mas é importante a gente entender o contexto que estava acontecendo, porque é da nossa natureza humana. Em qualquer ambiente, nós nos ajuntamos com aqueles que pensam de modo semelhante a nós. Nós Uhum. fortalecemos nossa identidade quando andamos com quem pensa semelhante a nós. Isso é um processo natural, sociológico. Independente se quem está acompanhando a gente acredita em Deus, confia em Deus ou não. Isso não tem que ver. Você pode ser um evolucionista ou um criacionista, não importa a sua crença, isso é um aspecto natural da sociedade. A sociedade se organiza ao redor daqueles que pensam da mesma forma. A partir do momento que uma comunidade começa a sofrer interferências de pensamentos diferentes, ela sofre, ela sofre com o risco de se desmanchar, de perder sua De identidade e perder sua a característica. identidade. É. A Exatamente. mesma Por parte. isso que o sociólogo Zygmunt Bauman, ele tem um videozinho no YouTube muito legal, uma entrevista dele, que ele fala um negócio interessante. Você não consegue ter liberdade e segurança ao mesmo tempo. Ou você tem liberdade, Boa. ou você tem segurança. Para você ter segurança, você vai ter que abrir mão da sua liberdade. Para você abrir mão das... Se você quiser liberdade, você vai ter que abrir mão da sua segurança. Isso envolve o uso das redes sociais, por exemplo, né? Um exemplo bem banal e simples. E isso acontece exatamente com a comunidade. Para garantir a segurança do povo em termos de manter os conceitos e tudo aquilo que eles já haviam perdido ao longo do tempo, por isso foram parar no cativeiro, e agora estavam retornando do cativeiro, eles não poderiam ter a liberdade. Não poderiam ter a liberdade. Parece ser um negócio assim meio que, não sei nem qual a expressão que eu uso, mas uma coisa bem complicada do ponto de vista político, mas era necessário naquela época. Hoje, no ambiente que a gente vive, a gente percebe muitos pais preocupados em os filhos percam a identidade quando se misturam com amigos que pensam diferente do que a família pensa. Porque essa é uma Porque consequência isso é natural, né? Você traz elementos exatamente, diferentes, a identidade vai ser mitigada, os conceitos vão ser mitigados, né? Alguma coisa vai acontecer. E certamente exatamente, vai ser você incorporar outros conceitos, outros comportamentos e outras ideologias. exatamente. E foi isso que estava acontecendo. E precisava de uma ação imediata sobre isso. Agora, eles já tinham alguém dominando o conceito central, de que Deus é o provedor. E agora, com a mistura dos outros povos, é que o capítulo nem descreve, se a gente fosse, não tem nem tempo para descrever aqui, mas as influências dos cultos idólatras eram muito pesados e muito fortes, e colocavam Deus realmente de escanteio. Então, tudo Uhum. aquilo que eles haviam construído, o plano de Deus de iluminar a terra por meio de um povo, estava indo por terra. Então, precisava de uma ação imediata. E um terceiro aspecto que foi diretamente afetado teve que ver com a questão do sábado. Começaram a negociar no sábado, a fazer o comércio no sábado, e mais uma vez, o sábado não é um dia de regra a ser seguida. Não tem que ver com isso relacionamento com Deus. Os 3 pontos que Neemias precisou reformar, de modo forte até, porque era um ataque de emergência, esses 3 pontos têm que ver no nosso relacionamento com Deus. Os 3 pontos afetavam o povo e Deus. Não foi fácil para Neemias fazer o que precisou ser feito. Não foi fácil. Tanto que tem uma expressão que Ellen White usa aqui no capítulo, depois que ela descreve, até de uma forma parecia assim, quem lê o capítulo assim, nossa, que homem cruel, fez o que tinha que fazer. Alguns podem dizer assim, Fechou não, os tem que fazer portões, isso não na deixou ninguém igreja. entrar. E ainda falou, né? Se voltar, vai preso. Então é melhor nem Vai voltar. preso. Vai preso, é bom você não voltar. Então, quando a gente vê as atitudes de Neemias, a maneira como o próprio livro descreve, ele mesmo descreve, alguns podem dizer assim, é assim que tem que fazer com a igreja, tá, vai lá querer limpar a eira. Alguns usam essa expressão, limpar tudo. Ela usa uma expressão que é muito forte. Ela diz que foi com lágrimas, com oração. Não foi fácil, mexeu com ele, sem jejum e oração, sem ter garantias de que é o amor de Deus que está motivando uma reforma necessária, aí é que a gente corre risco de agir de modo inadequado. Ou
passar a mão na cabeça, como alguns dizem, enrolar e não permitir que o processo ocorra de maneira adequada, ou o oposto. Você fazer de modo que, ao invés de prevalecer o bem, aquilo que você está fazendo se torne em ódio para com as coisas de Deus. E ainda tem um outro detalhe. Independente da escolha que você tenha, sempre haverá aqueles que vão se levantar contra. Aí é quando ela descreve, né, que um grupo acabou indo juntou-se com os povos pagãos, aí você tem toda a cultura de Samaria, que é uma mistura de Deus com outros deuses. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela fala que não tinha marido, Jesus disse que ela já tinha tido 5, era mais do que um recado do que estava acontecendo com a vida dela. Eram justamente os 5 outros deuses que os povos samaritanos haviam abraçado. E eles estavam vivendo uma mistura. Eles não sabiam mais a quem servir. E era por isso que Deus não queria que eles se misturassem com outros povos. E foi o que aconteceu com os samaritanos. Jesus ainda conseguiu entrar em Samaria. Ele ainda conseguiu deixar um povo de acordo com o que ele queria. Mas não foi fácil. Custou, inclusive, o seu sacrifício. Claro, que era o motivo pelo qual ele estava ali, né? Sim. E quando as pessoas viram nos olhos de Jesus o amor que ele tinha por Samaria, muitos dos que o seguiam viraram as costas para Jesus. Ali, quando ele deu atenção a Samaria. Tamanho foi o problema que foi criado, né? E eu acho que assim, tentando aqui resumir tudo isso, né? Ela fala para a gente tomar cuidado com 2 coisas: a negligência e o medo do fracasso. Por negligência, nós podemos destruir aquilo que precisa ser feito. O medo do fracasso, ou medo de agir como deve agir, a gente pode destruir toda uma estrutura. E ela termina dizendo que esse é um chamado para a gente hoje. É um chamado para restaurarmos brechas que foram feitas ao longo do tempo. E ela foca uma brecha em especial. A brecha da lei de Deus com relação ao sábado. Desde a Idade Média, a tradição tomou lugar da lei de Deus. E a tradição diz fazer como a gente quer. Fazer como nos agrada. Fazer como nos convém. Adorar a Deus da mesma forma como aconteceu com eles, misturado aos povos pagãos. O dia do sol, como o povo pagão pensa. E Deus está chamando um povo. Não é muito mais do que uma igreja, não é uma placa de igreja, está chamando um povo que tem a coragem de restaurar a adoração a Ele. E o sábado é símbolo disso. É muito mais do que... Esse dia eu estava lendo um livro, um livro assim bem provocador, né? E logo no prefácio, o autor diz assim: os adventistas estão preocupados em definir a Deus discutindo o dia de guarda. Gente, primeira coisa tem que ver com a gente, tem que ver com a Bíblia. Começa por aí. Não somos nós, é a Bíblia. Segunda coisa é não conhecer o que os adventistas ensinam. Resumir a mensagem adventista a isso. Porque não é só isso. A gente olha de fora e não enxerga o todo, né? Exatamente. Mas é um ponto importante. Por quê? Porque revela quem é o centro da nossa adoração. Nós escolhemos adorar a Deus reconhecendo a Ele. E não as outras coisas ao redor, e nem o acaso. Ele é o nosso Criador. E o sábado é símbolo disso. E nós precisamos restaurar isso. Tem muita gente mesmo, gente boa, fantástica, mas que está iludida com a ideia de que nós, seres humanos, somos os responsáveis por consertar o mundo. É o Espírito de Deus quem vai fazer. Não é o humanismo já nos decepcionou com o fim da Idade Moderna. Aí vem a era pós-moderna, que nada mais é do que a decepção do ser humano consigo mesmo. E essa era líquida que a gente vive agora está deixando muita gente confusa, sem perceber que nós precisamos de uma base. E essa base precisa ser restaurada. E essa base é restaurada quando a gente tem coragem de mostrar quem é o nosso Deus. E o instrumento da natureza, da agenda
do dia a dia que nós temos à disposição, Deus deixou desde a criação. Chama-se o sábado. Restaurar o sábado é muito mais do que dizer o que fazer ou não fazer nesse dia. Restaurar o sábado é reconhecer que há um Deus criador. E ninguém tem o direito de colocar a mão ou usar as prerrogativas de Deus para dizer é assim que o ser humano deve viver. Se pudesse resumir, essas seriam talvez as lições mais importantes desse capítulo, que é fantástico, maravilhoso, inspira a gente Nossa, muitas a fazer aquilo lições. que é certo. Uma coisa que eu observei logo no começo do capítulo foi quando Ellen White mencionou que bastou Neemias sair por um momento que o povo cometeu os mesmos pecados de novo. E isso é uma coisa que eu geralmente reparo, né? O ser humano é o mesmo. O ser humano continua pecando nas mesmas coisas. Continua pecando com adoração, né? Continua pecando ao permitir que coisas externas influenciem, né? Os conceitos, os princípios. E sempre a Bíblia fala, né? Que a obediência à lei de Deus significa a proteção do povo, né? Então, assim, Uhum. muitas vezes a gente pensa, puxa, mas a gente só olha a obediência pelo lado negativo, né? Cerceando a minha liberdade, cerceando as minhas alternativas e tudo mais. Só que a Bíblia sempre destacou que a obediência a Deus significa proteção, obediência a Deus significa salvação, obediência a Deus significa bênçãos. Eu lembro uma vez que, eu não lembro em que livro eu li, se foi Crônicas ou se foi Reis, mas que o povo de Israel já estava cansado de, né, de tantos reis que acabaram tomando atitudes que não eram boas, e Deus perguntou para o povo: você ainda não entendeu os prejuízos que é estar longe de Deus? Por que você não volta? Você ainda não entendeu, né, as consequências disso? E eu gostaria de ler uma passagem aqui em Salmos, é uma passagem forte, mas Sim. que é bem interessante. Ela diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. E quantas vezes o povo de Israel, e inclusive a gente, só obedece por meio da dor, né? Não bastou a gente já aprender que obedecer a Deus traz bênção, que obedecer a Deus traz paz e salvação, né? Então, vamos tomar a lição do povo de Israel, a lição que está na Bíblia, inclusive as dificuldades que a gente já passou na nossa vida, porque todo mundo aqui já obedeceu por dor, né? Às vezes a gente tem o costume Uhum. de querer desobedecer demais, mas fica aí a lição para a gente reajustar os nossos caminhos e obedecer a Deus pela bênção que isso traz. Com certeza. Interessante que tanto, quando a gente olha bem essa questão da liberdade e segurança, são as leis e as regras que nos garantem isso. E quando a gente não tem nenhuma lei, nenhuma regra, você perde a segurança e, consequentemente, a liberdade, né? E é isso que Deus faz com a gente. Eu estou dando segurança para vocês, gente. Eu estou só cuidando de vocês. Eu não estou aqui para controlar vocês. Eu estou aqui Sim, para dar vida plena, para você aproveitar o que tem de melhor. Por isso, obedeça. É porque eu amo. Se ele não amasse, se ele não amasse, aí sim eu poderia dizer que é arbitrário. Arbitrário. E é por isso que vale a pena. E a gente tem que. E esse texto é muito forte. Esse texto que você leu é muito forte. A questão do domínio próprio é incrível, né? Se você basta olhar para coisas simples da vida, beber água. A gente tem domínio próprio para beber água diariamente, a quantidade certa. A gente sabe que tem que ser feito, mas às vezes tem que ter um cálculo renal, tem que passar a noite no hospital tomando dolantina para aprender a fazer aquilo que a gente sabe que precisa uhum, fazer. É isso mesmo. exatamente. Olha, o pessoal gostou bastante aqui. Sempre falaram, ah, que bom, ótimo. E foi muito bom, realmente, pastor. Muitíssimo obrigado por toda a lição, por toda a reflexão que o senhor trouxe para a gente. Animou aqui o nosso dia. Então, muitíssimo obrigada. O senhor pode fazer oração para a gente encerrar? Claro, sim. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos deixa conselhos sábios e claros para nossa felicidade. Às vezes, por causa do nosso egoísmo, a gente prefere fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e às vezes a gente acaba tendo prejuízo por isso. Alguns acabam até culpando ao Senhor, e a gente precisa de sabedoria para viver na Tua presença e fazer aquilo que é melhor. Não apenas para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. Aqueles que estão em posição de liderança, Senhor, esteja sobre eles, derrama o teu espírito sobre eles, para que sejam capazes de manter aquilo que é certo na medida certa.
com o coração correto, sem ferir, sem machucar, mas fazendo aquilo que é necessário para o bem geral de todos. De maneira especial, ó Pai, aqueles que dependem de líderes e às vezes não sabem lidar com seus líderes, aqueles líderes que estão fazendo as coisas erradas, inclusive, que o Senhor, ó Pai, dê sabedoria para essa pessoa para falar, para agir da maneira correta, no tom correto, e assim corrigir, inclusive, os líderes, se for necessário, ó Pai. Dá-nos a tua paz e ajuda-nos a aceitar o chamado que o Senhor está fazendo para nós, de repararmos as brechas nessa sociedade que vem se perdendo ao longo do tempo, vem deixando o Senhor de lado. Nos dê coragem para fazer aquilo que é certo, custe o que custar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, um ótimo dia para vocês, né? Não existe forma melhor de começar o dia, que não essa, né? Começando o dia com Deus. E um abraço para todo mundo. Lembrem-se, bebam água, usem máscara e se permitam ser guiados pelo Espírito Santo. Tá bom? Beijo para todo mundo. Muitíssimo obrigado, pastor. Tchau, tchau. Tamo junto. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.